Olá pessoal, tudo bem? Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre duas questões. Primeiro, a candidatura de Kanye West, o rapper americano que é super famoso. Se vocês colocarem no Google Images o nome dele, Kanye West, vocês vão encontrar relacionados o Elon Musk, que é o CEO da Tesla, que apoia a candidatura dele. Vão encontrar o Drake, que é outro rapper, Estados Unidos, Kim Kardashian, que é a socialite esposa dele, que é bastante famosa graças à série que acompanha a vida da família dela. Também Donald Trump, president, e entre outros. O Kanye West é um cara bastante polêmico que apoiou o Donald Trump em 2016. Vocês podem ver ele utilizando aqui o boné Make America Great Again, que era o slogan da campanha do Trump. E ele meio que se diz revoltado com Donald Trump, participou dos protestos antirraciais, a questão da morte do Floyd pelo policial branco, gerou críticas por parte do Kanye West, que diz que quer concorrer agora à presidência. Só que ele não fez nenhum registro ainda da sua candidatura. Ele não poderia concorrer em estados chaves como Flórida e Texas, por exemplo, onde o prazo já foi encerrado. O que ele pode tentar fazer é querer concorrer na modalidade write-in, que seria a modalidade onde os eleitores escrevem o nome da pessoa que eles querem votar na cédula. Isso ocorre de vez em quando nos Estados Unidos, como maneira de protesto, ou alguns eleitores que querem fazer graça, querem fazer piada, vão lá e escrevem o nome de alguém famoso, ou de algum outro político que eles gostariam que estivesse concorrendo. Só que em muitos estados esse método de votação não é contado. Então, se tu não escolher a cédula, tem estados onde a contagem é feita automaticamente pelas máquinas de contagem de votos. Então, o que eu acho, assim, pessoal, que o Kanye West, por exemplo, ele agora se diz arrependido, certo? De ter apoiado o Trump e quer concorrer contra o Trump. Mas eu não sei até que ponto isso é verdade, ou se ele realmente está pensando em tentar tirar uns votos do Biden, agora que o Biden segue na frente de todas as pesquisas para a presidência. Só que eu acho que isso pode acabar prejudicando um pouco o Trump caso ele concorra. Tá? Por quê? Porque a única pesquisa de opinião em relação ao Kanye West mostra que apenas 9% dos adultos negros e 13% dos democratas têm uma opinião favorável em relação a ele, comparável com 20% dos adultos brancos e 34% dos republicanos. Então ele tem uma opinião muito mais favorável entre republicanos e brancos adultos, que são a base eleitoral do Trump, do que entre democratas e negros, que são o grupo que mais vota em Joe Biden. Certo? Mas ele vai gerar alguma instabilidade na corrida presidencial. Não sei como que essa notícia vai repercutir em novembro. Provavelmente já vai ter esfriado muito, porque eu duvido muito que ele vá. Ele pode, né? Não que eu duvide muito, mas eu acho improvável que ele vá se lançar à presidência, até porque as chances dele vencer a disputa são irrisórias. É muito difícil que ele consiga se lançar como candidato independente, não podendo concorrer em estados chaves como Texas. A Flórida não vai vencer na Califórnia, que é amplamente pró-Biden, não vai vencer em estados onde o Trump é muito forte, como em West Virginia, no Alabama, em regiões que são conservadoras dos Estados Unidos. Então seria mais uma questão de marketing, de agitação, enfim. E o que levou até outros famosos, como a Paris Hilton, que é uma socialite também, ou tem um comediante nos Estados Unidos também que lançou candidatura. Então eu acho que é muito mais uma questão de que ele deve lançar um álbum, deve lançar uma música nova e está aproveitando o momento para ir nessa onda. Porque chance de ser eleito, pelo menos agora nessa eleição, ele não tem, certo? Então, só um comentário breve, porque foi o assunto agora do final de semana.
e vamos entrar na eleição do Senado. Tá? Eu prometi uma análise da disputa pelo Senado. Aqui eu vim para o nosso site 270 to Win. Vou mostrar primeiro aqui como que está a composição do Senado agora. Então, os republicanos eles têm 53 votos no Senado. Por quê? Porque são 52 senadores republicanos mais o voto do vice-presidente. Nos Estados Unidos, o vice-presidente ele serve como um voto de desempate para quando as votações no Senado dão empate. Aí do lado democrata, a gente tem 45 senadores democratas, mas em Vermont e Maine, onde, por exemplo, em Vermont tem o senador Bernie Sanders, que vota junto com os democratas, mas ele é do Partido Verde. Então, nos Estados Unidos a gente tem outros partidos, mas nacionalmente eles não têm força para eleger um presidente. E atualmente, então, só apenas 2 senadores não são republicanos ou democratas, ambos do Partido Verde, certo? Então, em 2018, os democratas recuperaram o controle do Congresso. E a pergunta é, será que vão conseguir recuperar o controle do Senado? A resposta a gente vai ver então nesse vídeo se há essa possibilidade. Tá? Então, aqui a gente tem agora o mapa dos estados que estão para a disputa, certo? E quais as probabilidades então? Tá? O que esse site que faz análise das possibilidades já considera como cadeiras que serão ocupadas por republicanos, por democratas e quais estão em toss-up, ou seja, indefinidos, como por exemplo aqui o estado do Colorado, Arizona, North Carolina e Maine. Tá? Estados como Utah, Nevada, Califórnia, Pensilvânia, etc., não estão em disputa agora em 2020. Estiveram em 2018 e agora não entram nessa disputa. Certo? Então, vamos dar uma olhada. Em relação aos estados em disputa, a gente vê aqui que Oregon, Minnesota, New Mexico, Illinois, Michigan, Virginia, New Hampshire, New Jersey, Delaware, Massachusetts, enfim, tendem a ir para os democratas. Tá? Mais os 2 votos do Partido Verde, que acompanham a votação dos democratas, teriam 46 cadeiras. Enquanto que o site está projetando 50 cadeiras para os republicanos já garantidas em estados como Montana, Idaho, Wyoming, Dakota do Sul, Nebraska, Texas, Geórgia, enfim, esses outros estados que estão em vermelho. Tá? Alguns comentários em relação a essas disputas. Tá? Primeira coisa, vamos dar uma olhada aqui nas pesquisas. Bom, eu vou depois entrar. Vamos começar então pelo Arizona, que a gente viu aqui. O estado do Arizona é um dos que está indefinida a disputa. O estado do Arizona, quem está concorrendo pelo lado republicano é a senadora McSally, que é senadora e já perdeu uma disputa em 2018 contra a senadora Kyrsten Sinema, que foi eleita senadora após 30 anos pelos democratas no Arizona. Nenhum senador era eleito há 30 anos no estado. E ela aparece muito atrás das pesquisas também da senadora Kelly, que está concorrendo agora à vaga no Senado. Tá? Eu aposto que o Arizona vai votar democrata no Senado e também vai votar na presidência para Joe Biden. O Arizona está se transformando em um estado democrata, já elegeu o senador democrata em 2018 e as pesquisas mostram Joe Biden à frente de Trump, bem à frente de Trump no estado, assim como a senadora Kelly está bem à frente de McSally. A McSally é uma senadora impopular, republicana, não deve assegurar a cadeira, certo? Colorado. Tá? Vamos fazer um filtro aqui para a gente dar uma olhada no estado do Colorado. No estado do Colorado,
o atual senador Gardner, ele é republicano, só que ele vota muito... o estado do Colorado é democrata, mas elegeu um senador republicano, que é o Gardner, só que ele vota muito a favor do Trump. Ele vota 99% dos votos dele do Senado vão de acordo com o que é recomendado pela presidência da República. Isso faz com que ele apareça muito atrás nas pesquisas do seu desafiante, que é o Hickenlooper, que está concorrendo então para tomar essa cadeira dos republicanos, e eu aposto todas as fichas que o Colorado vai eleger um senador democrata. Até vou deixar um azul mais forte aqui, porque eu acho que o estado do Colorado vai voltar a ter 2 representantes democratas. Tá? Então o senador Gardner não deve manter a cadeira. Tá? O estado do Maine também é um estado que costuma votar nos democratas. Deixa eu vou retornar aqui, o estado do Maine. Se a gente for olhar as pesquisas, a senadora Collins está atrás da sua desafiante em 4 pontos. Tá? Se a gente for olhar, no geral, a maioria das pesquisas mostra esse cenário. É uma disputa acirrada ainda, por isso que está definida como um toss-up, como algo que não está definido. Porém, a tendência, tá, é uma margem apertada na vitória do senador democrata. Tá? Agora, se a gente for para a Carolina do Norte, para a disputa na Carolina do Norte, o senador democrata também aparece na frente das pesquisas. Tá? Na última pesquisa, com uma vantagem de 2 dígitos, ou seja, de 10 pontos. Tá? Então, na Carolina do Norte, Joe Biden também aparece bem, pontuando bem nessas eleições. Ele é um estado que tem uma população negra muito grande, que vota majoritariamente nos democratas. Então, nas eleições presidenciais, a Hillary perdeu em 2016, mas não teve tanto eleitor negro que se motivou a sair de casa para votar na Hillary, e eu acho que é muito difícil de que dessa vez os negros não saiam por toda a questão racial que está ocorrendo nos Estados Unidos. Então a possibilidade de que eles saiam para votar, e as pesquisas estão mostrando que Joe Biden está na frente nesse estado, e que o senador democrata também tem chances de ser eleito. Certo? Então, o cenário mais provável não quer dizer que é o que vai ocorrer, porque essas pesquisas eles têm um número muito grande de eleitores que estão indefinidos, tá? Porque ainda faltam 4 meses para as eleições. O eleitor vai decidir mais perto em quem ele vai votar para o Senado, mas essa é a tendência do momento. Então, pesquisa é retrato do momento, e no momento essa é a tendência. Certo? Algumas observações, se a gente for olhar, então ficaria 50-50. Se Donald Trump vencer as eleições, o Senado se mantém no controle dos republicanos, porque o vice-presidente será republicano. Se Joe Biden vencer as eleições, os democratas vão conquistar o controle do Senado. Tá? Algumas informações breves. O senador do Texas, que está concorrendo, ele aparece na frente das pesquisas, tá? Enquanto que o Biden aparece na frente das pesquisas. Ou seja, no estado do Texas, o senador republicano está bem na frente das pesquisas, porém há uma rejeição a Donald Trump, provavelmente por influência da família Bush, que já governou o estado e não ofereceu apoio ao Trump nessa disputa. Então há alguns setores do establishment do Partido Republicano que estão desagradados com a atual gestão do presidente americano. Em Montana, aqui aparece como republicana, vai vencer o senador republicano. Mas se a gente for olhar as pesquisas,
Tá? O atual governador Bullock aparece na frente em todas as pesquisas na disputa pelo Senado, tá? Contra o senador Daines. A exceção no dia 18 de março, já faz algum tempo, onde aparece um resultado de empate. Mas o senador Bullock, apesar do estado do Montana ser vote e vai votar massivamente a favor de Donald Trump, eu não sei se não pode haver uma vitória democrata no estado de Montana. Isso é uma situação que, olha, dá para se... não é improvável de acontecer. Tá? Eu acho que o estado de Montana pode acabar indo para os democratas. Tá? Então, se alguma mudança que possa ocorrer, pode ocorrer no estado de Montana. Certo? Então, o Texas é um estado que aparentemente tem uma rejeição ao presidente Trump, mas eu acho que vai acabar votando em maioria no Trump. Tá? Mas quando a gente compara com os números do senador republicano, são muito maiores. Vai ser muito maior a vantagem do senador republicano no Texas do que a vantagem do Trump no Texas. O que mostra que alguns republicanos do estado vão votar no senador republicano, mas não vão votar em Donald Trump. Em Montana, a gente vai perceber algo contrário. A grande maioria dos eleitores vai votar no Trump, mas o senador pode ser eleito um democrata, que é o atual governador que geriu muito bem a questão da Covid-19 no estado. Então ele está com uma popularidade muito alta e pode ser uma surpresa dessas eleições. Tá? Um outro estado que pode ser uma surpresa é o estado do Kansas. Caso... eu vou escolher aqui o Kansas. O Kansas chega a ser bizarro que o Kansas esteja em disputa, mas o que ocorre é que o principal oponente, o principal candidato pelos republicanos é o Kobach. Kobach já perdeu umas eleições em 2018 e no atual momento quem governa o estado do Kansas como governadora é uma governadora do Partido Democrata. Isso fazia muito tempo que um democrata não vencia uma eleição majoritária no Kansas, e o Kobach ele é tão conservador que chega a assustar até mesmo os republicanos. Ele tem ideias de imigração, ideias de porte de armas, que são extremas até mesmo para os conservadores republicanos do Kansas. Então pode acabar tendo uma disputa parelha aqui no estado do Kansas. Se vocês forem ver, antes ele estava definido aqui com uma cor bem fraquinha vermelha, ou seja, deve ganhar o senador republicano, mas está disputado. Isso chega a ser bizarro para o estado do Kansas, que deveria estar com essa cor aqui, um vermelho bem forte, que vota majoritariamente nos republicanos. Tá? Mas por conta dessa briga com o candidato Kobach com os demais, está havendo uma divisão muito grande do partido no estado, então o estado do Kansas pode ser um estado que entre para a disputa, certo? Mas tudo indica que mesmo assim permanecerá no domínio republicano. Então, Montana pode se tornar democrata, Kansas, por incrível que pareça, pode se tornar democrata, assim como a Carolina do Norte pode ser um estado que vai acabar nas mãos dos republicanos, certo? E o estado do Maine também está em disputa e pode se tornar, pode vencer a atual senadora republicana. Então, o jogo está em aberto, mas sim, os democratas podem recuperar o controle do Senado e a decisão pode ficar pelo vice-presidente, tá? O voto de Minerva de desempate. Certo, pessoal? Então, qualquer dúvida, deixem nos comentários. Até a próxima terça-feira. Um grande abraço.